Alguma vez já se encontrou na posição de ser considerado o elemento disruptivo dentro do seu círculo familiar, carregando ainda hoje as marcas invisíveis dessa experiência dolorosa? Esta questão toca numa ferida profunda, que permanece oculta em muitas pessoas. Em determinados ambientes familiares, existe sempre alguém que é escolhido para carregar o peso do desconforto que os restantes membros se recusam a reconhecer. Neste conteúdo, não vamos explorar soluções superficiais ou promessas vazias de cura, mas sim investigar os mecanismos psicológicos mais profundos que Carl Jung descreveu nos seus estudos sobre arquétipos familiares e sombras coletivas. Compreenderá quais influências invisíveis se formam quando alguém se torna o depósito emocional de uma família e como estes padrões se perpetuam através das gerações. No final desta análise, terá adquirido uma perspectiva completamente renovada sobre as dinâmicas familiares e entenderá por que certas pessoas parecem estar destinadas a carregar o fardo daquilo que permanece por resolver. Prepare-se para mergulhar profundamente nos mecanismos ocultos da psique humana. Carl Jung reconheceu, através da sua investigação psicológica profunda, que as famílias funcionam como organismos coletivos que possuem as suas próprias sombras inconscientes. Quando uma família não está preparada para enfrentar os seus conflitos internos e emoções reprimidas, projeta essas sombras sobre um membro individual. Este mecanismo não é consciente nem malicioso, mas surge de um instinto psicológico primitivo de sobrevivência do sistema. O membro familiar escolhido torna-se o portador de todas as tensões não resolvidas, verdades não ditas e medos reprimidos. Jung denominou isto como a projeção das sombras coletivas. Imagine uma família como uma casa com muitos quartos, mas apenas uma cave, onde tudo o que é indesejado é armazenado. A ovelha negra torna-se nesta cave simbólica. A seleção, frequentemente, não acontece por acaso. Geralmente afeta aqueles que são, naturalmente, mais sensíveis, que percebem inconsistências ou que se recusam a aceitar cegamente as narrativas oficiais da família. Estas pessoas possuem um talento natural para ver além da superfície, o que as torna simultaneamente valiosas e perigosas para o sistema familiar. O que acontece, contudo, com alguém que constantemente serve como superfície de projeção para sombras alheias? A resposta encontra-se numa distorção subtil mais profunda da autopercepção. O mecanismo funciona através de interações repetidas e aparentemente inofensivas, comentários indiretos aqui, olhares de exclusão ali, conversas que param quando se entra na sala. Jung compreendeu que esta forma de manipulação psicológica é particularmente insidiosa porque não é diretamente palpável, não existem ataques abertos, nem acusações claras. Em vez disso, cria-se uma atmosfera onde a pessoa afetada sente constantemente que está a fazer algo errado, sem saber exatamente o que. Este condicionamento subtil leva a um fenômeno que Jung descreveu como falsa autoidentificação. A pessoa começa a ver-se através das lentes da projeção familiar, internaliza o papel de portador de problemas e acaba por acreditar que algo está fundamentalmente errado consigo. Contudo, aqui esconde-se uma ironia paradoxal. Frequentemente, são precisamente os pensadores mais claros, as almas mais empáticas e os caracteres mais sinceros que se tornam bodes expiatórios. Por quê? Porque a sua clareza representa uma ameaça às mentiras familiares. A sua empatia torna-os testemunhas perigosas da negligência emocional. A sua sinceridade,
questiona a fachada da família perfeita. Uma família que não consegue integrar as suas sombras não teme nada mais do que a verdade. E aqueles que incorporam ou expressam essa verdade são, instintivamente, percebidos como uma ameaça. É como se um vampiro estivesse diante de um espelho. O reflexo mostra algo que não deveria estar lá. Carl Jung ensinou-nos que, em sistemas disfuncionais, frequentemente ocorre uma inversão da realidade. O saudável é rotulado como doente, o claro como confuso, o sincero como perturbador. Esta inversão serve para manter o equilíbrio frágil das mentiras familiares. Imagine que vive numa casa onde todos fingem que não está a arder, embora haja fumo por todo o lado. Quem menciona o fumo é insultado como alarmista. Quem quer apagar o fogo é acusado de destruidor. É assim que se sente ser a ovelha negra. O conceito de bode expiatório é tão antigo quanto a própria humanidade. Já nas culturas antigas, existiam rituais onde os pecados de toda uma comunidade eram simbolicamente transferidos para um animal, que depois era enviado para o deserto. Nas famílias modernas, acontece algo semelhante, apenas de forma mais subtil e psicológica. As cicatrizes emocionais desta experiência são profundas e multifacetadas. Uma das mais dolorosas é a dúvida crônica sobre si mesmo. Pessoas que cresceram como bodes expiatórios familiares desenvolvem frequentemente uma insegurança torturante sobre a sua própria percepção. Aprenderam a desconfiar da sua voz interior, porque esta foi constantemente rotulada como incorreta ou exagerada. Outra característica distintiva é o estado permanente de alerta. O sistema nervoso permanece num estado de vigilância elevada, sempre pronto para repelir o próximo ataque encoberto. Mesmo em ambientes seguros, os afetados nunca conseguem relaxar completamente. É como se estivessem constantemente à espera do outro sapato que vai cair. Particularmente dolorosa é também a tendência para a hiperresponsabilidade. Quem aprendeu, quando criança, que é responsável pela estabilidade emocional de toda a família, frequentemente carrega este fardo para a vida adulta. Cada conflito, cada problema numa relação é automaticamente interpretado como uma falha pessoal. Estas pessoas desenvolvem frequentemente uma relação complexa com a autoridade. Por um lado, anseiam pelo reconhecimento de figuras respeitáveis para compensar a desvalorização familiar. Por outro lado, têm um sentido apurado para o abuso de poder e reagem alergicamente à manipulação. Jung também descreveu o fenômeno da parentificação emocional, onde as crianças são forçadas demasiado cedo para o papel de cuidadores emocionais dos seus próprios pais. A ovelha negra torna-se frequentemente neste pai emocional, enquanto os pais biológicos permanecem em padrões comportamentais infantis. Esta inversão da hierarquia natural tem efeitos devastadores no desenvolvimento psíquico. A criança nunca aprende a ser criança, mas assume prematuramente responsabilidade por coisas que estão muito além do seu controlo ou compreensão. O que torna esta dinâmica particularmente destrutiva é o fato de acontecer em nome do amor. A ovelha negra não é abertamente odiada ou rejeitada. Em vez disso, é-lhe transmitido que é amada, mas apenas sob a condição de manter o seu papel como lixeira emocional. Este amor condicional é como um presente envenenado. Finge nutrir, enquanto simultaneamente faminta. Promete pertença, enquanto impede a autenticidade. Oferece segurança, enquanto mina os fundamentos da autoestima. Jung compreendeu que a cultura ocidental
está sujeita a um mito perigoso, o mito da família sagrada. Este mito afirma que o parentesco automático garante amor, respeito e lealdade, que a família é um porto seguro, não importa o que aconteça, que as crianças devem gratidão incondicional aos seus pais. Esta programação cultural torna extremamente difícil para os afetados validarem as suas experiências. São confrontados com frases como "mas é a tua família" ou "eles amaram-te da melhor forma que conseguiram". Estas declarações bem-intencionadas reforçam a confusão e as dúvidas sobre si mesmos. A realidade é mais complexa e nuançada. Jung compreendeu que alguns sistemas familiares podem tornar-se tão tóxicos que a sobrevivência da psique individual requer um distanciamento. Isto não é ingratidão nem um defeito de caráter, mas um ato de autopreservação psicológica. O conceito de perdão incondicional, por mais nobre que possa soar, pode, em alguns contextos, tornar-se numa forma adicional de autonegação. Quando perdoar significa voltar repetidamente às mesmas dinâmicas prejudiciais, torna-se numa ferramenta de autodestruição. A verdadeira cura não reside no regresso a relações tóxicas, mas na reclamação da própria autonomia psicológica. Trata-se de silenciar as vozes estranhas na própria cabeça e recuperar o acesso à própria sabedoria interior. Aqui é importante compreender que distanciamento não é igual a vingança. Também não é igual a abandono da esperança. O distanciamento pode ser um ato de amor, tanto para si próprio como para a família. Às vezes, o ato mais amoroso que se pode realizar é a recusa de participar em jogos destrutivos. Jung falou da necessidade de quebrar lealdades tóxicas. Lealdade tóxica significa permanecer fiel a um sistema que sistematicamente nos prejudica. Significa trair a própria verdade para manter uma ilusão de harmonia. Escreva nos comentários se a sua clareza também foi percebida como uma ameaça às mentiras familiares. Este tipo de lealdade é frequentemente vendida como virtude, mas, na realidade, é uma forma de autotraição. Mantém sistemas disfuncionais vivos e impede verdadeira cura e crescimento. Um ponto de viragem decisivo ocorre quando a pessoa afetada começa a reescrever a sua história. Em vez de se ver como o problema, reconhece que possivelmente era a pessoa mais saudável num sistema doente. Esta percepção é revolucionária e libertadora. Imagine que toda a sua vida foi convencido de que era daltônico, apenas para descobrir um dia que todos os outros são cegos e você é o único que consegue ver cores. Este tipo de mudança de consciência é simultaneamente chocante e redentora. Jung falou da individuação como o processo pelo qual uma pessoa liberta o seu eu autêntico dos papéis e identidades impostos. Para antigas ovelhas negras, isto significa tirar as máscaras que lhes foram colocadas pela família. Este processo não é simples, requer coragem, porque, frequentemente, significa abandonar as últimas esperanças de reconhecimento familiar. Significa aceitar que algumas pessoas nunca serão capazes de nos ver como realmente somos. Mas neste deixar ir reside uma força imensurável. Quando paramos de mendigar amor que nunca será dado livremente, abrimos-nos a conexões autênticas. Quando paramos de nos desculpar por coisas que não fizemos, recuperamos a nossa dignidade. A verdade é frequentemente mais dolorosa que a ilusão, mas também é mais libertadora. Reconhecer que nunca fomos o problema, mas o espelho que mostrava aos outros os seus próprios temas não resolvidos, é um momento de clareza profunda. Esta percepção leva a uma mudança fundamental
na autopercepção. Em vez de se ver como defeituoso ou inadequado, a pessoa começa a compreender que a sua sensibilidade era um presente, o seu amor pela verdade, uma força, a sua recusa em mentir um sinal de integridade. Carl Jung ensinou-nos que os maiores dons, frequentemente, vêm disfarçados de maldições. A capacidade de ver através de fachadas, sentir inconsistências emocionais e permanecer autêntico são, na verdade, superpoderes num mundo superficial. Pessoas que fizeram esta jornada desenvolvem frequentemente uma inteligência emocional notável. Conseguem reconhecer dinâmicas manipuladoras instantaneamente. Têm um sentido apurado para a sinceridade e valorizam conexões autênticas mais que gentilezas superficiais. Também aprendem a estabelecer limites sem se sentirem culpadas. Esta capacidade vale ouro num mundo que constantemente tenta persuadir-nos a ignorar as nossas próprias necessidades. Talvez o mais importante é que aprendem a aceitar-se como juízes das suas próprias experiências. Já não precisam de pedir permissão a outros para validar a sua própria realidade. Conte nos comentários qual destas capacidades, como estabelecer limites, se tornou mais importante para si. Libertar-se de vínculos familiares tóxicos é como remover roupa demasiado apertada que se usou durante anos. Inicialmente, sente-se estranho ter tanta liberdade de movimento. Não se sabe o que fazer com tanto espaço, mas lentamente a pele começa a respirar. A circulação melhora. Descobrem-se músculos que não se sabia que existiam. Aprende-se a mover-se sem ter constantemente dor. Esta metáfora descreve adequadamente o que acontece quando alguém se liberta das algemas da projeção familiar. É um processo de redescoberta do próprio corpo, das próprias emoções, dos próprios sonhos. Imagine um pássaro que passou toda a sua vida numa gaiola demasiado pequena. Mesmo depois de a gaiola ser aberta, precisa de tempo para estender as asas e voar. Da mesma forma, é com pessoas que se libertaram de dinâmicas familiares tóxicas. Os primeiros passos na liberdade podem ser assustadores. Sem os papéis familiares, mesmo que dolorosos, pode-se inicialmente sentir desorientado. Quem sou eu se não for o portador de problemas? Qual é a minha identidade, além da projeção familiar? Esta fase de reorientação é normal e necessária. É o preço da autenticidade, mas vale a pena, porque do outro lado, espera uma vida onde não se precisa mais de lutar por reconhecimento, mas simplesmente pode ser-se. Jung compreendeu que a verdadeira força não cresce da adaptação a sistemas doentes, mas da coragem de permanecer saudável, mesmo se isso significa pagar o preço da solidão. Esta solidão, contudo, não é vazia, mas preenchida com a presença do eu autêntico. Pessoas que percorreram este caminho relatam frequentemente uma paz interior profunda que nunca tinham conhecido antes. É a paz que surge quando se para de lutar contra si mesmo, quando finalmente se faz as pazes com a pessoa que realmente se é. Desenvolvem também um tipo especial de empatia. Porque passaram pelo inferno da autodúvida, conseguem reconhecer outros que estão a percorrer o mesmo caminho, tornam-se mentores silenciosos para outras ovelhas negras. Estas pessoas desenvolveram frequentemente uma sabedoria profunda sobre a natureza humana. Compreendem que as pessoas magoam a partir da dor, que a projeção é um sinal de traumas não resolvidos e que os ataques mais cruéis, frequentemente, vêm das feridas mais profundas. Mas também aprenderam que compreensão não é sinônimo de tolerância.
Pode-se compreender por que alguém magoa, sem se disponibilizar como alvo. Uma percepção importante neste caminho de cura é que perdoar não é o mesmo que esquecer. Pode-se perdoar a alguém e ainda assim estabelecer limites claros. Pode-se ter compaixão e ainda assim manter distância. Esta abordagem nuançada liberta da falsa dicotomia entre perdão total e rancor eterno, permite uma relação madura e diferenciada com o próprio passado. Jung também enfatizaria que o processo de cura não é linear. Há retrocessos, dúvidas, momentos de saudade do antigo papel familiar. Isto é normal e humano. O importante é não interpretar estes momentos como falhanço, mas como parte do ritmo natural da transformação, como uma borboleta que precisa de tentar várias vezes sair do seu casulo. A sociedade frequentemente age como se a cura emocional fosse um ato único, como colocar um osso partido no lugar. Na realidade, é mais como jardinagem, um processo contínuo de cuidar, podar e nutrir. Uma das transformações mais belas que pode acontecer é quando estas pessoas começam a ver a sua própria história como um mito heróico. Em vez de se considerarem vítimas, reconhecem-se como sobreviventes, como guerreiros da consciência, como guardiões da verdade. Jung diria que integraram as suas próprias sombras e retiraram as suas projeções. Cumpriram a mais difícil de todas as tarefas psicológicas: encontrarem-se a si mesmos no meio do caos de expectativas alheias. O caminho da ovelha negra nunca é fácil, mas leva a um tipo de liberdade que aqueles que nunca lutaram esta batalha possivelmente nunca conhecerão. É a liberdade de viver a própria verdade, independentemente da opinião dos outros. Estas pessoas tornam-se frequentemente pioneiros nas suas próprias famílias, quebram padrões geracionais de silêncio, negação e negligência emocional. Recusam-se a passar os ciclos tóxicos à próxima geração. Mesmo que possivelmente nunca recebam o reconhecimento da sua família de origem, criam frequentemente novas formas de família. Rodeiam-se de pessoas que as valorizam pelo que são, não pelo que fingem ser. Estas famílias escolhidas podem ser mais fortes e curadoras que qualquer parentesco sanguíneo. Baseiam-se em respeito mútuo, valores partilhados e conexão autêntica, em vez de ligações genéticas aleatórias. Escreva nos comentários qual foi o maior obstáculo para quebrar os padrões tóxicos geracionais. Jung ensinou-nos também que em cada fim reside um novo começo. O fim da antiga identidade falsa é o início da autodescoberta autêntica. O fim das lealdades tóxicas é o início de relações saudáveis. É importante compreender que este processo de transformação não é apenas individual, mas também tem impactos coletivos. Cada pessoa que tem a coragem de sair de padrões disfuncionais envia ondas de efeito através de todo o sistema familiar. Às vezes, isto leva a mudanças positivas noutros membros da família. Às vezes, leva a resistência ainda maior. Ambas as reações são normais e previsíveis. O mais importante é lembrar-se de que não somos responsáveis pelas reações dos outros à nossa própria cura. Somos apenas responsáveis pela nossa própria integridade e autenticidade. Um dos aspectos mais profundos desta jornada é o desenvolvimento da autocompaixão. Pessoas que cresceram como ovelhas negras aprenderam frequentemente a tratar-se com a mesma dureza que experienciaram da sua família. A cultivação da autocompaixão é como aprender uma nova língua. Inicialmente, sente-se estranho e pouco natural, mas,
com o tempo torna-se segunda natureza. Esta gentileza interior consigo mesmo não é fraqueza ou autopiedade. É uma forma de cura psicológica que tem impactos profundos em todas as áreas da vida. Jung compreendeu que a relação conosco próprios é a fundação para todas as outras relações. Se esta relação é tóxica, todas as outras também serão. Se é saudável, funcionará como um ímã para outras relações saudáveis. A ironia é que aqueles que aprendem a amar-se e respeitar-se frequentemente atraem as pessoas que sempre procuraram. O desespero por reconhecimento, que surge do ódio próprio, afasta precisamente as pessoas que poderiam oferecer conexão genuína. Existe também uma dimensão espiritual nesta transformação. Muitas pessoas relatam que, através do processo de autolibertação, encontraram uma conexão mais profunda com algo maior que elas próprias. Esta espiritualidade não é necessariamente religiosa. Pode simplesmente ser um sentimento de conexão com a própria vida, uma confiança na própria sabedoria interior, uma crença na possibilidade de cura. Jung diria que isto é uma conexão com o inconsciente coletivo, com as verdades mais profundas que todos os humanos partilham. A experiência de ser a ovelha negra isola num nível, mas conecta noutro. É paradoxal, mas verdadeiro. Aqueles que se sentiram mais isolados desenvolvem frequentemente a capacidade mais forte para a conexão genuína. Aprenderam a distinguir superficialidade de profundidade, manipulação de amor, performance de ser. Estas pessoas tornam-se frequentemente curadores naturais, terapeutas, artistas ou professores. As suas feridas tornam-se sabedoria, a sua dor torna-se compaixão, a sua solidão torna-se capacidade de acompanhar outros na sua solidão. Compreendem que cura não significa nunca mais ser magoado, significa desenvolver a capacidade de se curar a si mesmo, significa tornar-se resiliente em vez de invulnerável. Considere para finalizar a imagem de um exilado que tem a oportunidade de regressar ao seu país natal, mas reconhece que esse país nunca foi verdadeiramente o seu lar. A decisão de permanecer no exílio não nasce da amargura, mas da sabedoria. O verdadeiro lar não reside no reconhecimento daqueles que são incapazes de ver, mas na autoaceitação. Não reside na pertença a um sistema que precisa de mentiras para funcionar, mas na conexão com pessoas que valorizam a verdade. Carl Jung ensinou-nos que o processo de individuação às vezes requer sacrifícios. O maior sacrifício é frequentemente a ilusão de que podemos ser amados por todos. Mas quando abandonamos esta ilusão, ganhamos algo muito mais valioso: a possibilidade de ser autenticamente amado. A jornada da ovelha negra é fundamentalmente uma jornada para o amor próprio, não para o narcisismo egocêntrico, mas para o autorrespeito maduro. É a jornada da autonegação para a autoafirmação, da autocrítica para o autocuidado. Esta transformação não é apenas pessoalmente libertadora, mas também socialmente valiosa. Pessoas que aprenderam a ser autênticas encorajam outros a fazer o mesmo. Tornam-se revolucionários silenciosos que, através do seu exemplo, mostram que uma vida diferente é possível. Provam que não se tem de permanecer vítima das circunstâncias, que se tem o poder de reescrever a própria história, que a cura é possível, mesmo que demore tempo e às vezes seja dolorosa. Jung compreendeu que cada transformação individual tem impactos na consciência coletiva. Cada pessoa que tem a coragem de viver a sua verdade torna mais fácil para outros fazer o mesmo. Neste sentido,
O caminho da ovelha negra não é apenas uma jornada pessoal, mas também um presente ao mundo. É uma prova de que a mudança é possível, que a cura é real, que se pode levar uma vida plena, apesar de começos difíceis. Se reconhece nestas palavras, se estas descrições tocam um nervo em si, então saiba que não está sozinho. Existe uma comunidade silenciosa de pessoas que percorreram o mesmo caminho, lutaram as mesmas batalhas e encontraram a mesma libertação. A sua sensibilidade não é uma maldição, mas um presente. A sua capacidade de ver a verdade não é uma fraqueza, mas uma força. A sua recusa em dobrar-se não é teimosia, mas integridade. Nunca foi o problema. Foi a tentativa de solução de um sistema doente. Foi o canário, na mina de carvão, que reconheceu o perigo e deu o alarme. O tempo em que foi castigado por ter visto a verdade acabou. Agora chegou o tempo em que pode ser celebrado por ter tido a coragem de permanecer si mesmo. Conte nos comentários qual foi a percepção mais importante na sua jornada para a autoaceitação e verdade. Se estas reflexões encontraram eco em si e deseja saber mais sobre os aspectos mais profundos da psique humana, não se esqueça de subscrever este canal. Partilhe as suas próprias experiências nos comentários com outros que possivelmente estão apenas a começar a descobrir a sua própria verdade. Às vezes, um único comentário honesto é a chave que ajuda alguém a ter coragem para começar a sua própria jornada para a autenticidade. A sua história poderia ser exatamente o que outra pessoa precisa para compreender que também para ela uma vida diferente é possível.